Em nome do Pai que me criou e do Filho que me resgatou, do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo, tu me amas, dá-me gole da vontade divina minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor, as reparações, por todos e por cada pecado. Venho, ó Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me então, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que eu estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém. Vinde, ó Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Sejam todos muito bem-vindos, né? Vamos aí para o segundo estudo. Hoje os textos são do volume 345 e 346. 345 é o dia 27 de fevereiro de 1900, né? Quero que vocês prestem atenção. A gente está falando um pouquinho sobre a vida da Luísa, só para contextualizar, para não ficar perdido o contexto do texto. Mas não é para firmar-se na vida da Luísa, né? Na atitude de virtude da Luísa, na preocupação da Luísa, das privações. Essas coisas são só da Luísa, são só coisas pessoais dela, que não tem nada a ver com a gente. Quem vai viver na vontade divina vai aprender como viver na vontade divina, e a Luísa ainda vai aprender isso. O volume 3 ainda está falando, sobre o processo de purificação da Luísa. E como nós também temos que passar por esse processo, a gente traz o elemento também desse processo. Mas a gente está pulando toda a parte da vida da Luísa, que já foi enviado o material introdutório para vocês estudarem. Então, a gente já dispôs o material introdutório no grupo, para a pessoa ler tudo que se refere à vida da Luísa, para separar a Luísa. Então, toda a experiência que a Luísa está tendo nesse processo aí de ver Jesus sensivelmente é humano. Ela ainda está apegada às virtudes humanas, ao fervor, que Jesus fala que não é necessário ter. Depois que a vida na divina vontade, vai se firmar, a pessoa não tem mais esse fervor na oração. Ela vai percebendo isso pouco a pouco e vai perguntando para Jesus, e ele vai respondendo como funciona. Mas aí as pessoas ficam muito presas na atitude da Luísa de amar Jesus, de querer ver Jesus. E assim eu corrijo, nesse momento, para que você desde já pense, Jesus não quer isso. Ah, mas por que Jesus não quer? Porque não é um relacionamento de humanidade de Jesus, da pessoa Jesus, amoroso, bondoso, carinhoso como pessoa humana, como humanidade. A gente lida com a humanidade dele só na função do que ele realizou, para as obras dele que foram realizadas de redenção, para a gente poder compreender como repetir a vida dele em nós. Mas não com essa função de ficar abraçado com Jesus, vendo Jesus de fora, sabe? Ele não vai ser uma pessoa mais fora de você. Ele vai ser você, Você vai ter a vida dele em você. Ele vai se configurar plenamente em você e você vai ter que ser um outro Cristo. Então você tem que focar nas atitudes Cristo, que você vai viver. Então, pouco a pouco você vai entendendo isso. Eu sei que não é de uma vez, porém, desde já eu já vou pedindo. Tire os olhos da Luísa. A gente fala dela só para não ficar perdido o texto, porque a gente está lendo o texto inteiro, E para a gente entender o que ele quis dizer para ela. E vamos contextualizar para não ficar perdido, para ninguém ficar perdido. Mas não é a vida da Luísa que importa. É o que Jesus fala sobre a divina vontade. É isso que você tem que firmar. É isso que vai servir para a sua vida. E não a vida da Luísa em si. Claro que ela tem uns parâmetros de comparação para a gente poder ver como que ela reagiu em algumas circunstâncias. E a gente também reage natural. Mas mesmo assim, não é
pra gente ficar focado no que a Luísa vive, no que a Luísa sente, no que a Luísa chora. Não é isso. É importante visualizar o que Jesus está falando. É o ensinamento que ele está dando, tá bom? É muito importante. Se quiser crescer na divina vontade e aprender a viver o dom da divina vontade, precisa se ouvir Jesus. Amém? Prestar muita atenção em Jesus. Então, havendo me abandonado toda na amável vontade de nosso Senhor, eu me via toda circundada pelo meu doce Jesus, por fora e por dentro. Com o ter-me abandonada nele, me via como se o meu ser se tivesse tornado transparente, e a qualquer parte que eu virava, eu via o meu sumo bem. Mas o que me fazia maravilhar era que, enquanto me via rodeada por dentro e por fora por Jesus, assim eu, meu pobre ser, minha vontade, circundava Jesus como dentro de um círculo, de modo que ele não encontrava abertura para poder sair. Porque minha vontade unida à sua o tinha acorrentado, sem que me pudesse fugir. Oh, admirável segredo da vontade do meu Senhor! Indescritível é sua felicidade. Agora, enquanto estava neste estado, o bendito Jesus me disse: minha filha, na alma toda transformada no meu querer, eu encontro um doce repouso. A alma se converte para mim como aqueles objetos suaves que não dão nenhum incômodo a quem quer repousar neles. É mais, ainda que fossem pessoas cansadas e doloridas, é tanta suavidade o prazer que tomam ao repousar sobre estes objetos, que ao acordarem se encontram fortes e saudáveis. Assim é para mim a alma conformada ao meu querer. E eu, em recompensa, me faço atar por sua vontade, e nela faço resplandecer o sol divino como pleno meio-dia. Dito isso, desapareceu. Pouco depois, tendo recebido a comunhão, voltou e me transportou para fora de mim mesma. Via muita gente e Jesus me dizia: diga-lhes, quão grande é o mal que fazem com murmurar um do outro, porque atraem a minha indignação. E isto com justiça, porque vejo que enquanto estão sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, não fazem outra coisa que erigir tribunais um contra o outro. Se assim fazem entre eles, que farei eu, que sou santo e puro, com eles? De acordo com a caridade que exercitem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraída a usar de misericórdia para com eles. E Jesus me dizia isso e eu o repetia a essa gente, e depois nos retiramos. Então, esse primeiro trecho é lindo, né? Ela fala bonito ali da vontade divina. Ela já está se encontrando ali com momentos ali em que Jesus se apresenta a ela com sua vontade. Então ela já está feliz ali, vendo a felicidade, o sumo bem que é essa presença da vontade de Deus, ela se abandonar na vontade de Deus. Qual é a vontade de Deus? Que você seja uma morada de descanso para Ele. Que Ele possa, né, vestir você como roupa. Né? É essa a graça que acontece na vida na divina vontade. Jesus, com a sua divindade, ele quer assumir a sua pessoa, para ele ser através de você. Ele quer te vestir como roupa, você vai ser uma hóstia viva, você vai ser um tabernáculo vivo. Por isso ela viu, né, no ser dela, né, como o ser delas tinha se tornado transparente. Porque quando você não tem mais vontade humana, você entrega a sua vontade humana e se funde com a vontade divina, busca essa graça, você vai realmente sumir. Você não vive mais. Quem vive é Deus. É como se você tivesse se despedido da terra e os seus planos acabaram. Agora são os planos divinos que vão se, né, formar em você, que vão se cumprir em você. Agora você é de Deus. Você se coloca nas mãos de Deus, se abandona para Ele, para que Ele possa viver em você, ser em você. E você fica circundada de Jesus por dentro e por fora, como dentro de um círculo, de modo que ele não encontra abertura para poder sair, porque você se tornou agora tabernáculo, hóstia, morada dele. E ela fica encantada com isso, porque daí ela tem Jesus para ela vê Jesus dentro dela. Então, é um momento ali que ela está realmente cheia de Jesus, né? A divina vontade prende Deus à alma. É uma graça muito grande. Aí você me fala, por que que depois ela sente a privação? Por que que volta a chorar? Aí é um problema que a gente não entende por que que acontece isso, né? Ela só faz a experiência, ela vê que aconteceu aquela experiência sobrenatural, experimenta
né, entende a verdade, mas depois parece que sai a verdade dentro dela e ela se vê no sentimento de privação e volta aquela dor novamente. Então a gente não consegue entender como que funciona isso. Na minha concepção, eu que vivo na vontade divina, eu busco viver, já tenho percebido, eu leio isso e aí eu entendo que eu estou com Jesus dentro e fora de mim todos os dias. Amanhã eu acordo novamente e eu sinto Jesus por fora e por dentro de mim novamente, pela fé. Então eu não fico falando, Jesus, volta, por favor, Jesus, não tô te vendo, Jesus, não. Mesmo em meio a sofrimentos, mesmo em meio a penalidades do dia a dia, dos sofrimentos, contrariedades, mesmo em meio a problemas, contrariedades diversas, em qualquer circunstância, eu não duvido de Deus agindo através dessas circunstâncias. Porque a divina vontade é a circunstância que está acontecendo, né? É o que está acontecendo. E o que eu estou sofrendo. Então, eu amo a vontade divina, com o sofrimento, com a contrariedade, com as dificuldades, com tudo que vem. E vejo ali o para quê de tudo isso, que está me forjando, que está me transformando nele, porque ele é sofredor, porque ele é aquele que deu a vida, e nós também damos a vida. Então, ele vai viver em nós. Então, se Jesus vivia amargurado, vivia sofrendo, vivia penalizado, vivia sendo ofendido, vivia sendo, né, desprezado, eu, quando me ver nessas circunstâncias da vida, não vou me achar estranha, porque eu e Jesus somos um só, sofrendo essa realidade. Ele está ocupando a minha humanidade do mesmo jeito que ele ocupou a dele. Quando ele estava na Terra, ele sofria de todas as formas. Todos os tipos de coisas que vocês possam imaginar, ele sofria. Desde bebezinho, desde a barriga no ventre de Maria. Qualquer coisa que eu passe, qualquer circunstância que eu sinta, boa ou não boa, né, bem ou mal, qualquer coisa, eu sinto que é Jesus quem está agindo e vivendo em mim, em todos os meus atos. Então eu não tenho dúvida de que eu estou cercada por Jesus, circundada nesse círculo dentro e fora de Jesus, o tempo todo. Aí eu não entendo a Luísa, entendeu? Porque a Luísa, ela ainda está conhecendo a divina vontade. Nós já estamos com os conteúdos inteiros da divina vontade. A Luísa não. Então, nesse momento em que ela está escrevendo, ela está em 1900. Ela está ainda aprendendo, está ouvindo Jesus. Ela nunca ouviu falar sobre a divina vontade como Jesus está trazendo para ela agora. Então, ela vive a mesma proposta de todos os demais santos, na choradeira, né, na coisa assim. Ela não tem esse conhecimento que nós já adquirimos. Então, por isso ela é diferente de nós. Por isso que a gente não se apega, porque ela está num processo. E nós já estamos tendo mais facilidade, porque ela já viveu o processo para que nós hoje tivéssemos mais habilidade e rapidez para compreender o conhecimento da divina vontade. Ela precisou ir pouco a pouco, gole a gole, pequeno, né? Jesus foi ali, né, tendo que lidar com ela, com todas as dificuldades. É um processo que foi feito na alma da Luísa, que naquela época vivia um outro contexto de igreja, um outro contexto de vida de fé. Ela não era ainda liberada a Bíblia para ela ler. Naquela época não tinha Bíblia para as pessoas lerem, para os leigos lerem. Então não tinha muito conhecimento, era Jesus e Jesus e Jesus e Jesus, né? Com os padres, com a igreja, o básico ela sabia. Então, que era dado para ela. Então, ela estava aprendendo. Então, ela vivia dessa forma, mas a gente não pode se apegar a ela, como eu disse. Ela está num processo e ela recebendo o dom da divina vontade. Ela não é mestra da divina vontade, tá? A mestra da divina vontade é Nossa Senhora. A Luísa, ela é a filhinha, aquela que está recém-concebida, a primeira que recebeu os conhecimentos. E Jesus falou que ela não entenderia tudo e nós iríamos entender pouco a pouco também. Então, nós temos que entender o contexto em que nós estamos hoje. Nós estamos mais, assim, capacitados para entender mais do que a Luísa, porque ela já passou pela dor para que nós não precisássemos passar. Ela já passou pelas dificuldades por nós, para que nós tivéssemos a facilidade de receber essas verdades no nosso coração e entender. Então, é muito importante entender o que a Luísa doou para nós. Os sofrimentos dela geraram uma graça infinita para nós podermos colher agora. E agora nós temos que honrar a Luísa vivendo ao máximo essas verdades e dando crédito verdadeiro ao que Jesus, através dela, disse. Então é assim que nós vamos realmente honrar a vida da Luísa Picarreta. Não dando atenção para o que ela está sofrendo, mas sim dando atenção ao que ela recebeu através de Jesus Cristo nos sofrimentos todos dela. Amém? Eu espero que você esteja entendendo a minha proposta, né? Não a minha, mas é de Jesus através de nós aqui do nosso trabalho, tá bom? Vamos lá. Aí ele fala:
Na alma que está toda transformada em minha vontade, eu encontro um doce repouso. Então ele encontra um repouso, isso é inédito. Isso é inédito, nunca aconteceu, tá? É lindo que Jesus possa dormir dentro de um coração, né? Morar dentro de um coração e ficar ali permanentemente. Isso não existia. Quando ele entra na comunhão, em 20 minutos ele sai e ele vai embora. Nas almas que não vivem na vontade divina. Mas quem está toda transformada no querer divino é um céu para Jesus. Ele pode ficar permanentemente nessa pessoa. Ela é como um tabernáculo que fica constantemente 100% com Jesus em todo o tempo. Ele não se esvai através, né, da Eucaristia ter sido consumida. Não vai embora. Então, é muito importante. Quem vive na vontade divina é um doce repouso. Essa alma se converte para Jesus como um objeto suave, como um travesseiro gostoso, como uma coberta gostosa, uma cama deliciosa, né, que não dá incômodo a quem quer repousar. Ainda que ele esteja cansado e dolorido, é tanta suavidade o prazer que toma ao repousar sobre ela, que ao acordar se encontra forte e saudável. Então, ele se revigora nessa alma que vive na vontade divina. Assim é para mim essa alma conformada ao meu querer. E eu, em recompensa, me faço prender-me a ela pela sua vontade, e nela faço resplandecer o sol divino como em pleno meio-dia. O que é resplandecer o sol? A luz de Deus, a verdade. A pessoa tem o pleno conhecimento dessas verdades, ela entende plenamente o que está sendo falado, e tem luzes para poder dar exemplo, para poder compreender o que Jesus está querendo, como ele quer que seja vivido plenamente na vontade dele. Então ele vai trazer para essa pessoa esse sol que é informação, que é luz, que é conhecimento, ao pleno meio-dia. A pessoa anda às claras, sem nenhum receio de nada, tendo plena concepção do discernimento dos espíritos, do que é bom, do que não é tão bom, do que é a plena vontade de Deus. Ela está sempre sendo orientada o tempo todo em sua mente pelos pensamentos divinos. Isso é uma coisa que todos nós que formos fiéis vamos ser capacitados para viver. Quem viver na vontade divina plenamente vai alcançar esse bem infinito, tá? E aí ele desapareceu, depois ele vem falar com ela sobre o mal da murmuração, que é algo horrível, né? Atrai a indignação. Isso pode acontecer com qualquer um de nós, né? Não podemos de jeito nenhum murmurar uns dos outros, porque nós estamos sujeitos às mesmas misérias e fraquezas, mesmo sendo filho da divina vontade, o sol como pleno meio-dia, nós em nós mesmos, sem Deus, somos um nada. Então, sem Deus, se ele sair de perto de nós, se ele sair de nós, nós ficamos o mal em pessoa. Por isso, nós não podemos murmurar das pessoas, não podemos reclamar das pessoas. Então, ele está dizendo isso, que é como erigir tribunais contra o outro. Quando você murmura, quando você reclama de alguém. Se assim fazem entre eles, que farei eu que sou santo e puro? Juiz, né? De acordo com a caridade que exercitem-se uns com os outros, assim eu me sinto atraída a usar de misericórdia para com eles. Então, é muito importante entender. Se você sabe que você é sujeito às mesmas misérias e fraquezas sem Deus, se Deus retirar de você, você pode fazer a mesma coisa que aquela pessoa fez. Ela matou alguém, você também pode pensar, meu Deus, se acontecer alguma coisa comigo, eu posso fazer o mesmo que ela se eu estiver sem Deus. Então, eu não posso julgá-la. Eu não posso ser um irmão que vai apontar o dedo para ninguém, porque eu sou ser humano como aquela pessoa. Eu estou, né, nas mesmas condições, eu posso estar nas mesmas condições. Eu dependo exclusivamente da ação de Deus em minha vida. Se ele não estiver em mim, se eu, né, fugir de Deus, eu vou ser tão compatível a qualquer outra pessoa, pecador que faz qualquer crime absurdo, qualquer coisa absurda. Então, quem sou eu para julgar alguém? Ninguém. Então, não se pode julgar e nem reclamar das pessoas. Né? Murmurar é você reclamar, apontar o dedo, aquela pessoa está fazendo isso, olha só, não sei o quê. Né? Ah, mas a gente não pode corrigir as pessoas quando as pessoas estão erradas, sim, com amor, conforme está na orientação da palavra de Deus. Chamar a pessoa, né? Conversar com ela, como a testemunha perto de você, daquela forma como Jesus orienta no Evangelho. Não tem problema nenhum. Se você não é culpado claramente do pecado daquela pessoa, você tem todo o direito de corrigi-la. Mas se você tem culpa no cartório, você tem o mesmo exato pecado que uma pessoa tem, você não pode chegar nem perto na possibilidade de corrigir essa pessoa, tá bom? É aquilo que Jesus fala, tira primeiro, né, como que é o nome? Tira do olho, né, eu esqueci. Tira o cisco do olho antes de querer, né, tirar o cisco do seu irmão, né? Tira a sua trave do olho antes de querer
tirar o cisco do seu irmão. Então é muito importante essas mensagens do Evangelho que continuam valendo plenamente para a nossa vida. Amém? Vamos para o próximo trecho, que é o 3:46, 2 de março de 1900. A união das vontades ata a alma a Jesus. Então, lá em cima é Jesus que se prende à alma, e agora a união da vontade humana com a vontade divina também ata a alma a Jesus. Então, são compatíveis, né? Bem parecidos. Esta manhã, tendo recebido a Santa Comunhão, o meu doce Jesus fazia-se ver crucificado. E internamente sentia-me atraída a olhar para ele, para poder assemelhar-me a ele. E Jesus se refletia em mim para atrair-me à sua semelhança. Enquanto isso eu fazia, sentia-me infundir em mim as dores do meu Senhor crucificado, que com toda bondade me disse: quero que o teu alimento seja o sofrer, não só por sofrer, mas como fruto da minha vontade. O beijo mais sincero que ata mais forte a nossa amizade é a união de nossos querer, né, nossas vontades. E o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuos abraços será o contínuo sofrer. Enquanto dizia isso, o bendito Jesus despregou-se da cruz, a tomou e a estendeu no interior de meu corpo. E eu ficava tão estendida na cruz que me sentia deslocar os ossos. Além disso, uma mão, que não sei dizer com certeza de quem era, me transpassava as mãos e os pés. E Jesus, que estava sentado sobre a cruz, que estava estendida dentro de mim, todo se comprazia em meus sofrimentos. E em quem me transpassava as mãos, e acrescentou: agora posso descansar tranquilamente. Não tenho que tomar nem sequer um incômodo de crucificar-te, porque a obediência quer fazer tudo, e eu livremente te deixo nas mãos da obediência. E levantando-se da cruz, pôs-se sobre o meu coração para repousar. Quem pode dizer como é que eu sofri estando nessa posição? Depois de ter estado muito tempo, Jesus não se apressava em aliviar-me como das outras vezes para me fazer voltar ao meu estado natural. E a mão que me tinha posto sobre a cruz não havia mais. Isto dizia-o a Jesus, que me respondia: quem te pôs na cruz? Talvez tenha sido eu? Foi a obediência, e a obediência deve tirar-te daí. Parece que desta vez tive vontade de jogar, e como suma graça obtive que me libertasse o bendito Jesus. Então aqui ela é alma vítima, e no caso dela é convidada a sofrer. Nós também somos convidados a viver a vontade de Deus. E, às vezes, nós sofremos também. Não crucificações assim, dessa exata forma. Porque ela tem uma missão específica, então a gente entende o contexto em que ela está e não é o nosso. Mas não é diferente nessa questão de querer a mesma coisa que Jesus. Então, se na Luísa tem essa realidade da crucificação, com a gente tem as realidades. O que acontece? E às vezes o nosso dever de cada dia é a vontade de Deus, né? O nosso dever. Muitas vezes você tá lá, né, precisando resolver um problema, tá marcado uma reunião em algum lugar, tá marcado que você tem que enfrentar uma fila, né, no órgão público da Receita Federal, resolver um problema. Tem às vezes um advogado que você tem que ir, às vezes você tem que ir na prefeitura, enfrentar a fila também, esperar. Muitas coisas podem acontecer que você precisa resolver, né? Às vezes precisa pagar o IPVA do carro, fazer ir no cartório, passar alguma documentação. Várias coisas a gente pode ter de dever no dia, né? Ou restaurar a carteira de motorista, ir lá, né, fazer renovação. São coisas, às vezes, que a gente gostaria que não precisasse fazer, mas que precisa estar lá agendado, precisa ir, né? Então você é obrigado a fazer. E essa é a vontade de Deus, né? Aquela realidade está ali disposta a você, que você tem que fazer, é o seu dever. E isso é a vontade de Deus. Mas você gostaria de não ir, você gostaria de ficar em casa, você gostaria de fazer outras coisas, mas você tem que ir. Então você vai com muito prazer, com muita boa vontade. Entendeu? E isso é a mesma coisa que a Luísa faz aqui, que ela tá ali firmemente ali, unida a Jesus no desejo de fazer o que ele quer. Então, se você vai e fica tranquilo em todos os seus afazeres, dos seus deveres, você está totalmente unido à vontade de Deus e vai atar Deus a você. Então, se eu vou fazer uma coisa,
que tá marcado para eu fazer, por mais chato que seja, né? Eu tenho que pegar Uber, pegar ônibus, tem que qualquer coisa, tenho que dirigir, tenho que estacionar, tenho que pagar estacionamento. Não importa o que eu vou precisar fazer, né? Passar no banco, sacar dinheiro, tudo isso que eu precisar fazer. Que muitas vezes, para muitas pessoas, perdeu o gosto, a pessoa não tem graça para fazer essas coisas, ela não sente alegria. Mas a vontade de Deus é o que traz a verdadeira alegria. Estar fazendo alguma coisa com uma paz absurda, mesmo com má vontade, não tem gosto mais. Mas você vai e faz tudo por causa de Jesus, porque Ele está dispondo aquela circunstância na vontade dEle. Então, a mesma coisa Ele está falando para nós, né? Que o teu alimento seja... né, o sofrer qualquer coisa, viver qualquer coisa, né, fazer qualquer coisa, né, porque no caso dela, esse é o dever dela, então por isso ele fala sofrer, mas para nós que o teu alimento seja a vontade de Deus, que é qualquer coisa, sofrer ou não sofrer, fazer coisas, realizar o seu dever, né, e tudo mais, cumprir as suas obrigações, e não só por elas, mas como fruto da minha vontade. Então, o ato que você for fazer, seja a vontade de Deus, entenda que é a vontade de Deus. Você não tem como fugir, então é vontade de Deus, né? E não é uma coisa ruim, é uma coisa normal, uma coisa boa, né? Que faz parte da vida, você tem que resolver. Então, não tem nada de errado nisso. É a vontade de Deus, é um bem que você vai realizar. E o beijo mais sincero que ata mais forte nossa amizade é a união de nossa vontade, né? Das duas vontades, humana e divina. E o nó indissolúvel que nos estreitará em contínuos abraços será esse contínuo viver a vontade divina. Então, no caso nosso é esse. Ele tá falando com ela porque é a vida dela, o dever dela é sofrer em primeiro lugar. Então, ali ele tá dizendo isso. Para nós é qualquer coisa, sofrer, fazer, realizar, né? Qualquer coisa que está ali como parte do nosso dever de cada dia, que está agendado, se é o trabalho que você tem que trabalhar, não importa o que seja, tudo que é bom para sua vida, que é dever da sua realidade de sobrevivência, que está totalmente em ordem, é lícito, não tem nada de errado. Ah, mas o meu emprego, eu ouvi falar que tem coisas erradas, aí a culpa não é sua, você é dono da empresa, então assim, entendeu? Então a gente tem que entender, a gente não é responsável pela empresa quando a empresa faz alguma coisa errada. Aí é o dono da empresa que é responsável, entendeu? Você não é chefe, você não é o dono, então você só vai lá e faz as suas obrigações e recebe o seu salário. Né? Foi uma porta que Deus abriu para você, né? Ah, mas eu acho que é um lugar que eu faço uma coisa que não é tão lícita, que não sei o que lá, eu vejo que tem algumas atitudes. Então, pede conta, né? Se você sente que tá incomodando você, que não é um bem, realmente, é só procurar outro emprego melhor, né? Se tem condições, vai procurando, mandando currículo, enquanto isso você precisa pagar a conta, então fica nele até conseguir outro emprego, não tem problema nenhum. Importante que Jesus está vendo a sua intenção de não fazer o mal e não compactuar com nenhum mal. Agora, enquanto você estiver lá, você vai fazendo o seu dever, nu e cru, sem ficar pensando muito, e confie em Jesus que ele não vai computar nada que estiver sendo feito errado como culpa sua. Vai ter outra pessoa responsável por isso, tá dando obediência para você, tá? Enquanto dizia isso, o bendito Jesus despregou-se da cruz e deu a cruz para ela, tá vendo? É ela que vai viver agora. Ele vai viver nela e ela que vai sentir a dor, ela que vai sentir, né, as coisas, tá vendo? Ah, mas Jesus vai fazer isso com a gente também? Sim. Ele vai dar as ofensas das outras pessoas para você. Ele vai permitir que você sinta aquela indignação por notícias que você assiste. Ele vai trazer informações para você, vai trazer fofocas da igreja para você, né? Aos seus ouvidos, você não procurou, mas vai vir até você, alguém vai contar, você sabia que isso aconteceu na igreja? Alguém fez isso com a igreja, né? Ah, alguém foi lá e derrubou a Eucaristia, alguém foi lá e roubou a Eucaristia, alguém fez isso. Não sei qual notícia horrível vai chegar para você. Mas aí a dor é sua. Jesus vai desfazer da dor dele, ele vai se despregar da dor e vai dar a dor para você sentir. E você não precisa ficar exagerando, não. É a dor do jeito como você sentir. É o jeito que Jesus quer que você quer viver em você. Não precisa ficar, então eu vou sentir muita dor. Não é para fazer teatro. Não existe teatro na divina vontade. É realidade, né? Você tem que ser totalmente uma pessoa plenamente sincera, honesta e franca. Então, o sentimento que veio no seu coração, uma indignação que não é tão forte a ponto de chorar, não tem problema. Mas se chorar também, amém. Se não chorar, mas sentiu, nossa, que pena, por que aconteceu isso? Oferta para Jesus.
né? Qualquer sentimento, do jeito como sentir. Jesus, ele vai mexendo no seu coração e vai aos poucos aumentando mais a sua sensibilidade pelas coisas dele. Mas mesmo assim, nunca vai ser exagerado, sempre vai ser de uma forma assim clara, objetiva, sincera, né? De uma forma simples, sem nada de chamar atenção, nada de teatro, pelo amor de Deus, não é difícil. Você tem que ser honesta com Jesus, ser sincero, não pode fazer teatro, não pode inventar nada nessa santidade divina. Se você inventar coisas, falsidades que não existem, sentimentos que não existem, se você, né, força sentimentos, aí você tá totalmente na vontade humana, tá? Não pode, tem que sentir o que sente, tem que ser honesto, eu tô sentindo isso, é verdade, tô sentindo, então oferta para Jesus, e não precisa falar para ninguém, você não vai se colocar num palco para viver na divina vontade, tá? Ah, mas você fala da sua vida, eu falo aqui como exemplo só para benefício da palavra de Deus ser compreendida, só para isso, só para poder o trecho ser compreendido. Eu só oferto a minha vida e meu testemunho para isso, não para poder ser palco para ninguém. De jeito nenhum. Se as pessoas pensam isso de mim, então elas estão enganadas e estão vivendo na vontade humana que distorce todas as coisas e estraga a obra de Deus. Eu sou simples uma doação completa. Ninguém faz isso que eu faço. Muitas vezes ninguém tem coragem de fazer o que eu faço, que é não ter vergonha de contar qualquer coisa que acontece comigo para a maior glória de Deus e para o objetivo de facilitar o entendimento do trecho. Só isso, né? Do conhecimento. Só isso. Se as pessoas me julgam errado, é porque é normal distorcer a vontade humana ruim. Sem Deus, distorce as obras de Deus. Vê maldade naquilo que não tem maldade, infelizmente, tá bom? Então, tomar muito cuidado com isso. Se ainda tem atitude de vontade humana em você, vai se despregando disso, vai se desprendendo, pede perdão para Jesus, já vai oferecendo a sua vontade dia a dia, à medida que você vai entendendo o que é a vontade humana, o que é ruim da vontade humana, o que não é vontade divina, vai se desfazendo disso, vai com toda a fé, com toda a boa intenção, dizendo para Jesus, me liberta desses sentimentos. Eu sei que é vontade humana e eu não quero mais ser assim, né? Então é muito importante. Aí Jesus fala, agora sim eu posso descansar tranquilamente, não tenho que tomar nem sequer o incômodo de crucificar-te, porque a obediência já fez tudo, porque uma mão apareceu para transpassar as mãos e os pés de Luísa. Essa obediência sempre é o padre, né? É uma presença do padre que quer que a Luísa sofra. Então, às vezes, o padre tá ali sempre com ela, tá sempre ali, e aí a obediência dela fazer representa o padre, representa a igreja, né? E aí, às vezes, é uma ação espiritual também que acontece ali, né? Que não precisa ser a mão do padre especificamente. Mas sempre é a intenção do padre que está rezando para Luísa continuar vítima, né? Oferecendo a Luísa como uma vítima para Jesus, né? E aí ele pode descansar tranquilamente, porque ele já tem uma pessoa que está vivendo plenamente no lugar dele, né? Ele já está, né, tendo a humanidade de outra pessoa no lugar dele. E a intenção dele já está ali sobre aquela pessoa que está sofrendo e oferecendo na divina vontade todos. Aí a vida, os atos que você está oferecendo são exatamente com o mesmo poder dos atos da vida humana de Jesus quando ele esteve na Terra, né? Dos atos da divina vontade que Jesus fez. Ele entrega para você o poder o mesmo poder dos atos dele, porque quem vive na vontade divina tem o mesmo poder dos atos de Jesus, tá? Porque não muda. Quem viveu na vontade divina é Jesus, Maria, Luísa e você. E se você está vivendo, ambos todos têm o mesmo poder divino. O mesmo poder do Pai, do Filho e do Espírito Santo, da criação, quando criaram todas as coisas. É o mesmo poder que age no ato de quem está vivendo na vontade divina, tá? A divina vontade, ela se configura igual, tanto em Deus como em nós. Ela é a mesma vontade, porque é de Deus. E não muda quando nós fazemos ela. Quando nós fazemos um ato na divina vontade, tem o mesmo exato poder do ato divino, do jeito como Deus faz. Isso é grande demais. É uma graça imensa que Deus deu pra gente através do dom da divina vontade. Imagina um ato nosso ter o mesmo exato poder do ato de Deus. Por quê? É a vontade divina quem realiza os atos de Deus. Ela é a depositária dos atos de Deus. Ela é o motor que faz Deus agir. Então, se nós agimos com a vontade divina, né, nós temos o mesmo poder dos atos de Deus. Por isso é muito grandioso e Jesus pode tranquilizar, descansar, porque ele já tem uma pessoa que está vivendo a vida dele, que está fazendo em nome dele, que já está fazendo por ele. É exatamente isso. Por isso que ele pode descansar tranquilamente, porque alguém já está fazendo o ato que ele deveria fazer. Ele arrumou uma pessoa, um filho da divina vontade, aonde ele está dando a sua vida para que essa pessoa viva a vida dele.
É muito lindo isso, né? É um sacrifício incrível da alma que se doa para a divina vontade, que ela se torna um outro Cristo. Jesus descansa e ela sofre. Uau, que lindo, né? Então é lindo demais. Então ele fala que foi a obediência que colocou ela na cruz e é a obediência que deve tirar-te da cruz. Mas aí, né, ela falou, e agora, Jesus, como que vai saber quando que eu vou sair daqui, né? Tá doendo demais, Senhor, tá muito difícil, né? Tava muito difícil. Aí ela pediu ajuda, né? Normal. Aí ele brincou com ela. Quem te pôs na cruz? Foi eu? Não, foi a obediência. Então é a obediência que deve te tirar daí. Ele brincou. Aí parece que desta vez tive vontade de brincar. E com suma graça obtive que me libertasse. Bem de Jesus. Então o próprio Jesus libertou ela, né? Nessa atitude aí de dela perguntar, né? Aí o contexto geral. Os textos fazem parte dos escritos místicos de Luísa Picarreta, focados na divina vontade e na união da alma com Jesus. Revelam experiências espirituais profundas, enfatizando o abandono à vontade divina como meio de transformação interior, críticas à murmuração e exaltação do sofrimento como união com Cristo. Tema central do primeiro texto: a divina vontade como cadeia de amor entre a alma e Jesus. Transparência e união. A alma abandonada à vontade divina torna-se transparente. Verdade. Refletindo Jesus em seu interior e exterior. Metáfora do círculo. A vontade humana, unida à de Jesus, acorrenta ele em um abraço indissolúvel. Repouso de Jesus na alma. A alma conformada à vontade divina é comparada a um objeto suave que oferece o repouso a Jesus. Recompensa. Jesus permite ser atado pela vontade humana e irradia nela o sol divino, que é a plenitude da graça. E depois ele condena a murmuração nesse trecho como um mal que atrai sua indignação, pois os homens, sendo falhos, julgam-se mutuamente. Princípio espiritual: a caridade mútua atrai a misericórdia divina. Então é muito grande, né? O outro trecho é o sofrimento como expressão da união com a vontade divina. Crucificação mística, visão de Jesus crucificado refletido na alma. Dor como alimento espiritual. Sofrer não por masoquismo, mas como fruto da vontade de Deus. A obediência e crucificação interior. Jesus deposita a cruz dentro da alma de Luísa, simbolizando a interiorização do sofrimento redentor. Papel da obediência. É a obediência e não Jesus diretamente que crucifica e liberta a alma. Cruz no corpo, interiorização do mistério pascal. Beijo de união, aliança indissolúvel através da vontade unida. Aí tem paralelos e contrastes, alguns elementos que podem ajudar você na reflexão. Então é muito importante, né? Aqui a conclusão: os textos revelam um caminho de santidade baseado na fusão das vontades humana e divina, onde até o sofrimento se torna lugar de encontro com Deus. A murmuração, por outro lado, é um obstáculo à comunhão. A mensagem permanece atual, a santidade exige entrega total, seja na alegria e seja na cruz. Deus abençoe vocês. Estivemos reunidos, continuaremos sempre no amor e na misericórdia desse Deus infinito e poderoso. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Jesus, eu confio em vós.